Bom, nesse vídeo eu vou te dar 4 elementos para uma boa qualificação de leads. Se você é um profissional criativo que está aprendendo o processo comercial, esse é um assunto assim um pouco nebuloso, mas que a partir do momento que você entende, você vai ver que todos os seus materiais comerciais eles vão melhorar muito as suas abordagens, a sua conversa prévia, que a gente chama de pré-diagnóstico, antes de chamar para a reunião. Quando você chama para a reunião ela vai de vendas, ela vai ser muito mais fluida. E no momento que você for dar o seu pitch, que você for fazer a negociação, as coisas vão seguir de uma maneira muito mais sem erro, sem atrito. Se você seguir, evidentemente, o que eu vou falar nesse vídeo. E você também vai perceber que não é nada de mágico, não é nada de outro mundo, beleza? Aqui, nesse canal, eu gosto de tratar o comercial de uma forma muito simples, de uma forma muito passo a passo. Para que todo mundo, independente do nível que você esteja, consiga tirar algum valor, consiga executar, beleza? Então, eu fiz uma breve lista aqui que eu quero comentar com vocês, um ponto depois do outro, dos 4 elementos que garantem uma boa qualificação. Tá? E eu quero que você pense no seu contexto, no contexto do seu estúdio, de como que você pode utilizar esses conceitos para melhorar o que você já tem feito de abordagem, de e-mail, de vídeo, ou mesmo de conversas pela DM, de pedidos de indicação, entre outras coisas. Eu quero aqui alimentar o seu imaginário, alimentar a sua cabeça para que você possa usar a sua criatividade para o comercial, beleza? Então, se você quer dar esse passo, se você quer melhorar o seu comercial, fique nesse vídeo aí até o final, beleza? Então, o primeiro elemento que eu separei aqui para uma boa qualificação é que o lead que você vai abordar, o lead com quem você vai conversar, ele precisa ter um problema que você resolve, tá? E isso é muito básico quando o assunto é vender, mas é também muito importante. Porque a gente só consegue fazer a venda de um serviço ou de um produto, dentro, obviamente, do método da minha mentoria, do método que eu ensino, desse método mais consultivo, tá? Quando você identifica que a pessoa tem um problema. Importante fazer uma distinção aqui. O que eu ensino nesse canal não serve para vender pipoca, não serve para mercados, não serve para, sei lá, o pessoal que mexe com carro. Não, serve para vendas mais consultivas, vendas de um ticket naturalmente maior. Vendas que envolvem a mistura da inteligência que você tem e da estratégia que você consegue trazer junto com uma entrega gráfica. Ou, obviamente, podem ser duas coisas separadas, mas o importante é que tem esse aspecto consultivo, tá? Então, para que você venda esses serviços mais estratégicos e mais consultivos, você precisa identificar no lead que você está conversando um problema que você é capaz de resolver. Porque o que justifica esse processo de vendas, a pessoa querer fazer uma reunião com você, a pessoa querer ouvir a sua proposta, a pessoa te escolher entre todas as opções que ela tem, é a capacidade que você tem de identificar o problema dela e de dar uma solução adequada para esse problema. Então esse é o primeiro e mais básico elemento. Se você está conversando com um lead e você não identifica nele um problema que você é capaz de resolver, não tem motivo para você continuar conversando com esse lead. Não tem motivo para você perder tempo comercialmente falando com aquele cara. É evidente que se você atendê-lo bem, se você conversar bem, se você conseguir ajudar com alguma coisa, né, que ele tenha de dificuldade, ou mesmo que você consiga criar algum laço de amizade e outra coisa assim, isso pode te gerar bons frutos, né? Quando a gente tem um negócio, a gente não deve conversar com os outros só buscando problemas para dar pitch, entendeu? A gente tem que conversar também porque estamos trocando ideia, a gente está, né, um abrindo o negócio, mostrando para o outro e tudo mais, né? Da mesma forma que o pessoal fazia antes, né, recebendo outros empresários nos seus escritórios e conversando sobre a sua operação e apresentando pessoas, né? É o famoso networking, isso é muito importante também. Mas se você quer de fato vender, se essa é a sua preocupação agora, você precisa estar orientado para a resolução de problemas. Você precisa buscar identificar se aquele cliente com quem você está conversando, ele tem um problema que você resolve. Se ele tem um problema, mas você não resolve, você tem duas opções. Ou você pode aprender a resolver aquele problema, e aí você cria um produto ou um serviço para aquele cliente, para aquelas dores que você vê que se repetem, ou você simplesmente encaminha ele para alguém que você sabe que pode resolver o problema, certo? E aí, se você não tem ninguém para encaminhar, evidentemente, que você fala, olha, desculpa, cara, eu não posso te ajudar com isso, infelizmente, mas se você precisar de ajuda com tal e tal coisa, eu sou a pessoa certa para te ajudar. Então, esse é, digamos, o primeiro passo de uma boa qualificação. É você identificar que aquele lead ele tem um problema que você é capaz de resolver. O segundo ponto
muito importante para qualificação é você gerar nesse cliente, você tirar dele, você despertar nele a urgência em resolver esse problema. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, a gente tem um problema, mas a gente não acredita que está na hora de resolver aquilo ou que aquilo é importante o suficiente para ser colocado como prioridade, tá? E é papel do vendedor, é papel do closer, é papel do pessoal que está fazendo a qualificação, do SDR que seja, gerar essa urgência. É o seu papel como vendedor, como vendedora, você mostrar e levantar essa urgência. Porque não adianta nada a pessoa ter um problema, mas ela não querer resolver ele por agora. E aí a gente precisa ser capaz de identificar o momento de compra do cliente. Então, às vezes esse lead ele tem o problema, mas não está na hora de resolver, certo? A gente tem que identificar o momento. Esse momento ele pode ser delimitado por várias coisas. E aí, obviamente, na conversa, dependendo de como a conversa for, você vai ser capaz de fazer essa diferenciação, né? Então, às vezes o cliente ele está no meio de um lançamento. Às vezes esse cliente ele tem uma viagem marcada. Às vezes esse cliente ele teve um problema de saúde muito grave. Quando esse tipo de coisa acontece, ele não deixa de ter o problema, certo? Então ele passou no primeiro critério. Ele tem um problema que você resolve, mas ele não está no momento para comprar. Ele não tem urgência em resolver aquilo agora. Ou seja, se você fizer uma oferta para ele, ele simplesmente vai pensar: beleza, essa oferta resolve o meu problema, é exatamente o que eu preciso, e às vezes até está num bom preço, às vezes está numa boa condição. Mas poxa, eu posso não fazer isso agora, eu posso fazer isso daqui a 30 dias, certo? Eu posso fazer isso daqui a 60 dias. Então, eu tenho um problema, mas eu não tenho urgência em resolvê-lo. Quando você tem um cliente que tem um problema que você resolve, você precisa levantar nele essa urgência. E aí você vai fazer isso principalmente por meio de um processo que a gente chama de agitação de dor. São várias perguntas que você vai fazer para esse cliente e você vai explicar para ele, você vai orientar ele por meio dessas perguntas, guiando o raciocínio dele, a notar como esse problema ele gera outras dificuldades, ele gera outros, digamos assim, problemas por si só. E ele vai minando, né, a felicidade, os resultados, a autoestima, sei lá, daquele cliente. Então, você vai mostrar para ele como esse problema ele é de fato ruim, como o cliente está postergando a resolução desse problema durante muito tempo, como ele já tentou resolver esse problema de várias formas e não conseguiu, certo? Isso tudo vai criando nele a urgência, porque ele vai tomando consciência, de fato, de que tudo isso de que tudo isso está acontecendo, entendeu? E isso gera nele a urgência de resolver o problema. Às vezes a gente tem o problema, mas a gente tem não só esse problema, mas vários outros. Então a gente precisa isolar aquele problema que a gente resolve e mostrar como resolver este problema é de fato a coisa mais importante, é de fato necessário para que esse cliente, digamos assim, avance, tá? Então, beleza, a gente tem o problema e a urgência. Quando a gente tem o problema e a urgência, a gente já definiu que esse cliente é o nosso cliente, porque ele tem um problema que a gente resolve e ele está no momento de compra, ou seja, ele tem urgência em resolver. O terceiro elemento muito importante é o dinheiro para pagar. O dinheiro para pagar, ele basicamente serve para dizer em qual produto você vai alocar ele, tá? Então, não necessariamente porque uma pessoa, sei lá, que você vê ali no formulário que ganha R$2.000 por mês, ela não tenha 10 mil numa poupança, certo? Pode ser que ela tenha, você não sabe. Então, você nunca pode, no seu processo comercial, estimar se o cara tem ou não tem dinheiro. Você tem uma vaga ideia, com base no faturamento, na quantidade de funcionários, no fato de que o cara tem um escritório físico ou não. Enfim, pelo site dele você consegue ter uma ideia, né, e tal. Mas o importante é você conseguir identificar quanto de dinheiro ele tem disponível para resolver esse problema, certo? E aí isso vai ditar para ele o nível de acesso nos seus produtos que ele vai ter. Pessoas que têm mais dinheiro, elas naturalmente são pessoas que demandam uma resolução mais rápida, mais acelerada do problema e estão dispostas, portanto, a pagar mais caro por isso. Pessoas iniciantes, elas não têm tanto dinheiro e justamente por isso elas estão dispostas a pagar com o tempo delas. Vou dar um exemplo. Aqui dentro da estrutura da Ordem, a minha empresa de treinamento comercial para designers,
a gente tem um produto que é o Árvore de Decisão, que custa R$200. São aulas gravadas e um script para você usar nas suas calls. Beleza, esse produto custa R$200, tá? Esse é o preço base dele. Esse produto, ele serve para designers que precisam de uma solução mais pontual e que não tem, sei lá, R$20.000 para dar num treinamento, num acompanhamento mais próximo dentro da minha empresa, certo? Eu pus um número de R$20.000 aqui só para ocultar o valor real que a gente cobra, beleza? Mas olha só, são não só poderes aquisitivos diferentes, mas momentos diferentes de negócio. O cara que está comprando o de 200, ele tem o problema que eu resolvo e ele tem alguma urgência em resolver, senão ele não teria comprado. Porém, o dinheiro que ele tem para pagar é um dinheiro, digamos assim, mais reduzido pelo momento de empresa que ele está. Então, se você conseguiu encontrar dentro de dos seus clientes, da sua base, um cliente que tem um problema e tem urgência, você precisa definir em qual nível, digamos assim, ele está. Se ele quer uma entrega mais pontual, mais rápida, mais básica, se ele está colocando o pé na aguinha para testar e tudo mais, se ele, sei lá, quer aplicar alguma coisa pequena para ver se isso vai ter resultado, ou se ele já quer investir muito, se ele tem muita disponibilidade de caixa, ele quer ter resultados acelerados, né, ele vai para um produto mais caro, você consegue fazer essa delimitação. E o terceiro elemento, que é o quarto elemento, na verdade, que é a autoridade para decidir. Esse elemento, ele é um pouco intangível, mas vamos supor o seguinte: se você tem um empresário que já tem alguns anos de mercado, ele é uma pessoa que já tem mais experiência, ele já sabe como que o negócio funciona. Isso vai ajudar ele a tomar essa decisão de compra de uma forma mais consciente. E vai ser mais fácil no final das contas. Se você está lidando com um iniciante, ele não sabe direito como que a banda toca, digamos assim. E aí vai ser mais complicado de você alocar ele dentro de um determinado produto, de um determinado serviço, de ele passar por esse processo comercial, certo? Então, esse quarto elemento, ele é bastante subjetivo e, digamos assim, difícil de entender. Eu não quero focar nele especificamente. Eu acho que faz sentido para quem ainda não passou a barreira dos R$10.000 ou está entre 10 e 20 mil de faturamento mês, focar nesses três primeiros. Encontrar leads que tem um problema que você resolve, leads que tem urgência para resolver esse problema e 3, dinheiro para pagar, tem disponibilidade de caixa. E aí isso entra também, obviamente, crédito, né? E outras formas de pagamento, tá? Crédito, ou boleto parcelado, ou Pix à vista, enfim, alguma dessas maneiras, né? E, obviamente, se ele tem um nível de autoridade maior ou menor, ele vai precisar de uma oferta diferente do que um cara que tem, né, pouca autoridade, o cara que tem mais autoridade, ofertas diferentes, momentos de compra não, né? Digamos assim, níveis de consciência diferentes, beleza? Então, baseado nisso, eu acredito que você consegue já aplicar alguma dessas coisas e melhorar o seu processo de qualificação, melhorar o seu processo de conversa e ter, digamos, uma to-do list com 3 elementos simples, que você simplesmente, numa conversa rápida de WhatsApp, consegue identificar e ver se você vai chamar esse cara para uma reunião, se você vai chamar ele numa ligação no WhatsApp, se você vai trocar ideia por mensagem. Agora, se você quer que eu desenhe o seu processo comercial por você, se você quer aprender comigo, ter acesso às nossas aulas gravadas, à comunidade, aos encontros ao vivo que a gente faz, é só preencher o formulário aqui na descrição, beleza? Tamo junto, é só o começo, até o próximo vídeo.